Expressões regulares em JavaScript, mas as expressões regulares elas funcionam em qualquer linguagem e são muito parecidas. Existem algumas pequenas diferenças de linguagem para linguagem, mas em geral, o que funciona no JavaScript vai funcionar em qualquer outra linguagem, o que funciona em outra vai funcionar no JavaScript. Vamos lá. Coisa básica. Expressão regular é uma string como outra qualquer, então a única diferença é que você vai colocar ela entre barras. Você pode fazer assim, ou você pode também fazer um new, reg, exp e passar a regular expression assim. Eu acho que esse jeito aqui é mais legal, né? Porque é mais simplesinho. Esses dois jeitos funcionam igual, certo? Tá, para que serve esse negócio? Eu quero casar uma palavra, ver se ela tem a letra A. Então eu pego a regular expression, que seria equivalente a ver se tem a palavra, ver se tem a letra A, e testo, por exemplo. Vou testar nessa string, que não tem a letra A. Vai dar falso. Eu vou testar nessa outra string aqui que tem a letra A. Vai dar verdadeiro. Certo? Então, coisa básica. Saber se tem uma letra dentro de uma string. Eu coloco a letra como uma expressão regular e testo ela numa string. Tem dois jeitos de fazer esse teste. Um é desse que eu fiz. E o outro é o contrário, né? Você pega a string e aí você faz um match, você dá um match e passa a expressão regular como parâmetro. É uma coisa inversa da outra. A diferença é que o match vai retornar um array e nesse array vai ter qual a posição da string que a expressão regular casou. No caso aqui, né, na posição 3, tá vendo? 0, 1, 2, 3. Tá? Se você precisar de alguma maneira saber qual a posição, então você usa o match. Tem alguns outros métodos também na documentação. Tem aqui a documentação de expressão regular. Tem aqui, ó, várias coisas, blá, 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 blá. A gente não vai passar, mas você tem o exec, você tem o test, você tem o match, você tem o search, replace, que vai pegar a parte que casar com a expressão regular e substituir por alguma outra coisa, tá? Mas basicamente são esses 5 métodos que você pode usar livremente. Sim. É que quando você passa o replace e passa um string como parâmetro, ele vai casar a string exatamente igual. Quando você passa uma expressão regular, ele vai casar a expressão regular. Na verdade, assim, até agora a gente viu uma expressão regular muito simples, que é uma string. Não tem muita graça. Tá falando ali que tem que dar var, precisa? Tem o quê? Tem que colocar var, criar uma variável. Eu posso jogar a expressão regular numa variável para usá-la posteriormente. Aqui eu passei ela direto como parâmetro, mas eu posso chamar, sei lá, myReg igual a, e aí depois eu uso ela aqui, tá? Melhorou? Daniel, se não tivesse a letra A no match, qual que é o retorno dele? Se não tiver a letra, ou se ele não casar no match, ele vai retornar provavelmente nada, né? Vamos tentar. Por exemplo, Z. Ele retorna nulo, tá? Quando não dá match. Ok? Tranquilo até aí? Tudo bem? Vamos lá. Agora, eu quero fazer uma coisa um pouco mais complicada. Eu quero saber, por exemplo, se a minha string... Então, vamos colocar uma string aqui... sei lá. AAABBB. Certo? Ou melhor... vamos colocar uma coisa real, vai. Vou colocar meu nome aqui, Daniel, por exemplo. Eu quero saber se a string casa com se tem a letra D na string que veio. Então, se eu passar assim, vai dar nulo. Não achou. Por quê? Porque o D está em maiúsculo. E o D que eu passei é em minúsculo. Então, em expressão regular, existe um jeito de eu dizer... Ignore se é maiúscula ou minúscula. Como é que eu faço isso? Eu boto um i aqui depois da expressão, depois da última barra. E aí ele acha. Certo? Assim, gente, não precisa decorar isso, não precisa anotar, porque você vai esquecer dessas coisas, porque
só com o uso, bastante uso, você vai começar a lembrar das coisas mais, vamos dizer assim, mais que a gente mais usa. Então esse de i é bem comum de usar, então eu acabo decorando. Os que a gente não usa, a gente acaba não decorando. Eu vou mostrar alguns exemplos de coisas que dá para fazer com expressão regular. Uma delas é isso. E a documentação completa tá aqui, ó. Aqui toda a documentação, ó. Barra, os modificadores. Isso que eu coloquei depois da última barra, a gente chama de modificador. Então tem o modificador i. Em algum lugar tá aqui a documentação dos modificadores. Maiúscula. Aqui, nessa página não tem esses modificadores. Em algum lugar tem essa documentação também. Vou pegar mais um exemplo aqui. Agora eu quero saber, por exemplo, se essa expressão regular ela tem ou a letra J ou a letra K. Pode ter tanto a letra J quanto a letra K. Se tiver o J, tá válida. Se tiver o K, também tá válida. Se tiver os dois, tá válido. Se tiver nenhuma das duas, aí não tá válido. Certo? Então, como é que eu faço ou em expressão regular? Ou J ou K. Eu uso uma barrinha. J ou K. Essa palavra não tem nem J nem K, por isso ela retornou nulo. Certo? Mas, por exemplo, John. Vou deixar o i aqui, que aí eu posso escrever nomes. Então, John sem o i não casou, com o i casou. Tanto John quanto o Ken casaram com essa expressão regular, que tem ou a letra J ou a letra K. Então isso já é uma coisa que você já não consegue fazer mais. Você teria que fazer if, string, contains, J, or, or contains K. Começou a ficar, o código já começou a ficar grande, o seu if lá, para tentar descobrir. E com a expressão regular ficou bem simplesinho. Ficou só assim, J ou K. Agora eu quero uma string que começa com J, ou K. Então, por exemplo, como que eu digo para a expressão regular que eu quero dizer que começa? Nossa, já são 1h20. A gente coloca um chapeuzinho no começo. Gente, não precisa decorar, não precisa se preocupar. Eu vou falar várias coisas aqui, eu só estou mostrando o poder da expressão regular. A gente vai esquecer tudo isso, porque não decora de primeira. Com o uso vocês vão aprendendo. Então assim, não se preocupe, eu só estou dizendo as possibilidades. Então eu já vi ou, eu já vi começa, que é com esse chapeuzinho. Então, por exemplo, deixa eu tirar aqui, ó. Começa com J ou K. Então, por exemplo, Ken começa com K. Mas se fosse por exemplo, o Jack, que não começa com K, mas ele começa com J. Então vale. Mas o Mac, tá vendo? Já começou a treta. É porque o ou tem que estar assim, ó. Porque ele ou começa com J ou tem K. Para falar que eu quero que comece com J ou K, eu tenho que colocar entre parênteses. Aí deu certo. Então começa a complicar a coisa. Então, já dei um exemplo complicado. Vamos voltar. Quero saber se uma palavra começa com da. Então eu coloco o chapeuzinho, escrevo da. Então, por exemplo, Daniel começa com da. Sei lá, Madalena não começa com da, apesar de ter da. Então, Madalena, quando tem um chapeuzinho, não dá match. Mas sem o chapeuzinho, aí ela dá match. Então, quando eu coloco o chapeuzinho no começo da expressão, eu estou dizendo, tem que começar, certo? Do mesmo jeito que tem um sinalzinho para o começo, tem um sinalzinho para o fim. Ou seja, tem que terminar com determinado texto.
Por exemplo, colocando um cifrão no final. Então agora eu estou dizendo que a expressão tem que começar com dá e tem que terminar com dá. Então qual que é a única expressão no universo que começa com dá e termina com dá? Dá. Não é a única. O dá também termina. Boa. Então o dá funciona e o dá não funciona. Não funciona. Porque ela começa com dá e termina com dá. Não tem mais nada, né, na expressão. Não tem mais nada. Só dá. Ela começa e termina com dá e não tem mais nada. Se eu disse, ó, o começo dela é isso, o fim é isso, se eu quisesse fazer, ela começa com dá, tem qualquer coisa no meio do caminho e termina com dá, aí tem um outro jeito. Entendeu? Isso, quando eu boto começo e fim, o que ele olha no meio, entendeu? Então a expressão inteira vai ter que estar aqui, ó, nesse meinho. Então, vamos lá. Começa e termina com dá, é o dá. Aí eu quero que comece com D. Que tem alguma coisa no meio e termine com dá. Já vou chegar lá, ainda não. Vou fazer uma outra coisa antes. Então tá. O que é o mais usual? Estou colocando as coisas mais usuais. Então, primeiro, o ou é muito usual, o barrinha, por isso que eu coloquei. O começar com alguma coisa, o terminar com alguma coisa, tudo isso é bem comum. Então, quando você coloca o chapeuzinho e o cifrão, você está falando assim, que a expressão inteira está ali naquele meio. Então, tem que casar a expressão inteira. Se você não coloca o cifrão e coloca o tiozinho, significa que o casamento da expressão vai se dar no começo da palavra. Se você não coloca nada, o casamento da expressão vai se dar em qualquer lugar. Então, sem nada, o casamento é em qualquer lugar. Com o cifrão, o casamento é no começo da palavra. Com o cifrão, desculpa. Com esse chapeuzinho, o casamento é no começo. Com o cifrão, o casamento é no final. Então, se é casamento no final e no começo, então é a própria palavra inteira tem que casar exatamente igual com aquela expressão. Tá? Então, agora, vamos lá. Vou dar um exemplo, então. Com essa expressão, eu tenho uma expressão aqui, ó. O que vai dar? Vai dar match ou não vai dar match? Sim ou não? É pra dar. Por quê? Não diz aonde, certo? Então, ok. Qualquer lugar. Agora, se eu fizer assim, vai dar ou não vai? Sim ou não? Quem dá sim, levanta a mão. Quem dá não, levanta a mão. Vai dar sim? Vai dar? Deu. Dá. Tá, e se for assim? Bom, já respondi, né? O meu dedinho é mais rápido do que eu mesmo. Tá bom. E agora, se eu fizer assim? Não vai dar. Certo? Não vai dar. Vai dar. Conhece essa música? Não vai dar. O menino quer comer acarajé, mas Sarabaiana não quer dar. O menino tá com fome, tá de pé, tá com água na boca, por trás dessa coisa louca, mas Sarabaiana não quer dar. Não vai dar, não vai dar. Tem até uma música. Olha lá. Então tá, então esse não deu, certo? Tá, e esse aqui, vai dar? Sim. Deu. E esse aqui, vai dar? Não. Não deu. E esse aqui, vai dar? Sim. Vai ou não vai? Deu. Então já estão pegando a manha da coisa. E esse aqui, vai dar ou não vai? Vai. Sim. Não.
Só dá. Só dá. Então não. Certo? Bom. E esse aqui, ó. Vai dar? Não. Certo? E esse aqui? Sim. Sim? Sim. Sim. Ok. E esse aqui? E esse aqui? Não. Então estão pegando a manha da coisa, né? Beleza. Bacana. Aí tem até umas expressões regulares que tem nessa aqui na palavra cruzada. Então vamos fazer uma palavra cruzada de expressão regular aqui para brincar. Vamos lá. Ó, como que funciona? Ah, já tá a resposta aqui, não vale. Ó. Será? Você tá no tutorial. É, eu sei, mas ele... Mas no tutorial dá pra responder. Vou começar no incógnito, que aí não tem ninguém. Aí, ó. Então, assim, a palavra cruzada. Na horizontal é A ou Z. Na vertical é A ou B. O que vem aqui? A. Vamos ver? Yes! Próximo exercício. Agora apareceu uma coisa nova. O que é esse quadradinho aqui? Vocês sabem? Significa o seguinte. Vou voltar lá no meu coisinho. Quando você coloca dentro da expressão regular um colchetes, seria o equivalente a dizer todo mundo que está ali dentro daquele colchetes vale. Então se eu colocar A, B, C, é A ou B ou C. É um jeito melhor, é um jeito mais rápido de escrever A ou B ou C. Assim, entre parênteses. Certo? Então fica mais fácil fazer ABC. Certo? Então todo mundo que estiver dentro do colchetes... É colchete isso? É, colchete. Vale. Então, vai casar essa expressão? Por quê? Porque tem um A e independe, se não tem B, não tem C, mas não importa. Tem um A e o A é uma das opções válidas. Então, funcionou. Beleza. Maravilha. Então, vamos voltar lá na nossa palavra cruzada. Então, o que vem aqui? B, porque ali é ABC, ali é BDF, então B. Validei. Show. Próximo exemplo. Ah, e agora? O que é esse coisinho aqui? Não, então, aí começa a complicar a bagaça. Quando o chapeuzinho tá fora do colchete, ele quer dizer no começo, e tá certo. Agora, se tiver um chapeuzinho dentro do colchete, aí ele quer dizer uma outra coisa que não tem nada a ver com o começo. Tá? O chapeuzinho dentro de um colchete significa não tudo que tá aqui dentro. Entendeu? Então, se eu fizer não tudo que tá aqui dentro, então, ou seja, qualquer coisa exceto isso aqui. Se eu der Enter, vai casar ou não vai? Não, tanto faz. Pode ser... Não importa a sequência. Se eu colocar o B aqui, se eu colocar o C aqui, tanto faz. Ah. O espaço também é considerado um caractere aqui dentro, sim. Então aí ele considera espaço. Oi? Tem um jeito de fazer espaço que é barra S, que ele considera também o tab, algumas coisas assim. Mas eu acho que o espaço também funciona. Eu acho, tenho quase certeza. A gente faz um teste. Mas e aí, diz aí, vai funcionar isso aqui ou não vai? Pergunta, fala. Fala. A barra é o ou. É isso, ou aquilo outro. A barra é o ou. Certo? Então, quando ele tá dentro, a mesma coisa que aquela expressão de exclamação que a gente tinha antes. Seria o equivalente ao não do JavaScript. É uma negação disso aqui. Quando eu estou dizendo o que tiver aqui dentro pode ser um A
seria o equivalente a escrever, em vez de escrever ABC, não, eu poderia escrever D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, assim. Entendeu? Mas eu não vou escrever porque eu não preciso. Eu só preciso saber que não é para ter nem A, nem B, nem C, todo o resto vale. Então, é isso que ele quer dizer. Certo? E aí, vai bater ou não vai? Não. Não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Ó, gente, ó, isso aqui... Não tem A, não. Não tem A, ou não tem B, ou não tem C. Mas tem Mas, por exemplo, G. G pode? G pode? G pode. X pode? X pode. D pode? D pode. Vai. Oi, quem dá mais? Vai. Vamos ver. Tananã. X não é nem A, nem B, nem C. Mas eu pensei que ele só ele traz o que não tem. Dentro do colchete. Dentro do colchete é ou. Dentro do colchete, cada caractere vale como verdadeiro. Ou se for a negação, não vale nenhum daqueles caracteres. Então, assim, quando eu faço A, B, C, significa que tem que ter ou A, ou B, ou C. Se eu faço assim, significa que não pode ter A, nem B e nem C. Entendeu? Quando é negação, é E, porque, vocês entenderam? É não A, ou não B, ou não C. Tudo que não for A, B e C, ele vai considerar. Ah, dá nó no cérebro. Fala. Eu não entendi porque eu pensei que ele só ia procurar o só da match com aquilo que eu coloquei dentro da expressão. Isso, ele dá match. Então, quando eu faço assim, ele dá match com A, ou com B, ou com C. Quando eu boto um não, ele dá match com qualquer coisa, exceto A, B ou C. Entendeu? Se tivesse um ABC ali, ia dar errado. Isso, ó, olha o exemplo aqui, ó. Se tiver assim, ABC, CCC, AA, BB, o que vai dar? Não. Porque só tem essas letras. Agora, se eu botar um X, aí achou o X, porque o X não tá aqui dentro. Agora fez sentido. Oi? O D? Não, aqui não tem D. No primeiro exemplo, por que não pegou o D? Ele pega o primeiro que ele acha. Ele pega o primeiro que ele acha. Peraí. Vai. Ele sempre pega. Existe um jeito de ele pegar mais do que um. Mas. Não, não enlouqueça a gente agora. Né? Tem um jeito de ele pegar o primeiro que ele acha, tem um jeito de ele pegar o último que ele acha também. Tem um jeito dele pegar todos também. Nesse último que você fez, ele pegou o A ou B ou C porque tá dentro do colchete. Se estivesse fora do colchete, isso é outra coisa. Se tiver fora do colchete, o que quer dizer isso? Aí é positivo. Aí ele vai pegar A, B, C nessa ordem. E aí tem que ter os três nessa ordem. Tem como se fosse uma palavra mesmo. Então, nesse caso aqui, não vai pegar. Mas se tiver A, B, C aqui no meio, aí ele pega. Certo? Então, dentro do colchetes, vale um caractere só. Quando está dentro do colchete, significa que tudo que tiver dentro do colchete vai valer um único caractere. Se tiver fora do colchete, cada caractere é um caractere que vai ter que dar um match. Banana ou ABC. O que ele vai casar aqui? Ele vai casar com... Ou ele vai casar com banana, ou ele vai casar com qualquer coisa que seja A, por exemplo, isso aqui ele vai casar, ou qualquer coisa que tenha B ou que tenha C. Então, no fundo, ele vai casar com qualquer coisa que tenha A, ou qualquer coisa que tenha B. Como banana tem A,
né? Tem B também, só não tem C. Então, ele vai casar com banana e com qualquer outras coisas. Ó, mas ele sempre casa o primeiro que ele acha. Então, no caso, ele casou banana. Mas se eu colocasse banan, aí ele ia casar com o B. Porque ele não casou com banana, mas ele casou com o B que tá aqui na segunda É parte. a primeira. Ok? Vamos lá. Então aqui, beleza. Ué, essa aqui já foi, não foi? É o outro. Ah, é o outro, né? Aí, ó. Então tá. A, B, C e não A, B. O que vai ser? C. O que vai ser? C. C. Muito bem. Beleza. Próximo exercício. Ah, e agora tem asterisco. O que quer dizer o tal do asterisco? O asterisco significa o seguinte. Então vamos lá para o nosso asterisco. O asterisco significa aquela coisa que veio antes do asterisco 0 ou mais vezes repetidamente. Certo? Então, por exemplo, A asterisco significa que ele vai casar com A ou A ou A ou A. Tá? Vai funcionar. Ficou meio grande, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui. Por que o asterisco é legal? Desse jeito aqui, ele casa com a string inteira. Então, se eu tiver, por exemplo, né? Por exemplo, assim, ele vai pegar o Azão inteirinho, né? Ele deu... O que ele casou aqui? Groups. Ele casou com vazio. Por quê? O asterisco pode ser inclusive 0. Inclusive nada. Então, o asterisco casa com nada. Então, se não tiver uma string vazia também daria certo. 0 ou mais As. Hã? Não, aqui antes do B tem uma string vazia. Foi a primeira coisa que ele achou. Uma string vazia. Antes do B. Entre o aspas e o B tem uma coisa que não existe. Ele achou essa coisa que não existe e casou. Então eu não vou usar o asterisco pra nada. Não, você vai usar. Porque, por exemplo, essa string aqui... Se eu colocasse assim, ó... asterisco, ou se eu colocasse assim, B asterisco, A asterisco. Vai casar ou não vai? Não sei. Vai casar. Casou. Ah, ele pegou primeiro o B. É o mesmo. Ele pegou a string inteira. Mas entre o aspas e o B não tem uma string vazia? E não é 0 repetidas vezes? Então por que ele não pegou a string vazia que tem antes do B? É verdade. Por que ele não pegou a string vazia que tem antes do B? Não sei. Não, mas também não faz sentido ele pegar. Mas poderia ter pego. Se eu fizer assim, ó, ele casa. É o que eu tô falando. E se eu fizer um C, Ele vai pegar a string vazia que tem antes do B. exatamente. Mas, então, para que serve o tal do asterisco? Afinal. Tô tentando entender. Só pra piorar a situação. É muito útil, ó. Vou dar um exemplo aqui. Se você puser um A só, ele também. Ó, vamos ver aqui, ó. Essa expressão regular aqui. A com asterisco. A e AB asterisco. É A. Por quê? Ó, na coluna, ele casou com A asterisco. Tem vários A's. Na primeira linha, ele casou com A. E na segunda também, porque tinha um A e o B asterisco, que é nenhum, poderia ser inclusive nenhum B. Então casou com AB asterisco. Aqui, ó. AB asterisco significa que pode ser. Tá bugando? Asterisco é tipo uma pesquisa no Windows. Isso, asterisco é a pesquisa do asterisco ali, ó, LS asterisco, que a gente usa, isso é bem usado. Não? Calma, eu não tô Na entendendo. pesquisa você não coloca asterisco.pdf.
Ele é um coringa. Mas aqui o asterisco aqui não é o coringa. O asterisco é repetidas vezes. Então ele vai achar tudo que tem repetição. Tudo que veio antes do asterisco repetidas vezes. Então, por exemplo, AB asterisco vai casar com A, vai casar com AB, vai casar com ABB, ABBB, ABBB, ABBBBB. Ah, é só repetição. Outro A não. Se eu tiver um A aqui, por exemplo, ele vai ter que casar com ABBBB, vai ter que ter um A aqui. Mas poderia não ter um B a menos. Poderia ter um B a menos, poderia ter um B a menos, um a menos, um a menos, um a menos, e não ter nenhum B. Se tiver outro A na frente do AB. Até nenhum, porque asterisco significa 0 ou mais. 0 ou mais. Qual que é o resultado? Qual que é o resultado? Que sim, esse vai dar sim. Vai dar um 0? 0 ou mais. É repetindo 0 vezes, repetindo uma vez, repetindo 2 vezes, 3 vezes, assim por diante. Perguntas. Alguém levantou a mão aí? Qual que é o resultado? Exemplo prático. O que você não entendeu? Peraí, gente, vamos ouvir a dúvida aí pra gente... Às vezes vocês estão com a mesma dúvida que ela. Ele é que nem quando a gente vai tá escrevendo lá na linha de comando que a gente quer achar os arquivos que iniciou com aquele negócio. Não, não, é diferente. O asterisco aqui não é igual ao asterisco que a gente usa como coringa, tá? O asterisco tem um caractere para coringa, eu já vou dizer para vocês qual é, que a gente usa bastante. Mas o asterisco não significa coringa. Talvez esteja confundindo por causa disso. O asterisco significa a letra que veio antes do asterisco, ou se for uma letra, a letra, porque você pode fazer também palavras repetidas vezes, então você pode botar o asterisco em palavras, é o que veio antes do asterisco repetido de 0 a infinitas vezes. É isso que quer dizer. Tá? Daniel, Fala. nesse caso aí tá o AB. Então, tanto vale pro A ou pro B. Ou Significa tem que ser assim, A, ó. B. Se fosse assim, ia ter que ter uma string que tivesse, sei lá, vou colocar qualquer coisa aqui. Tá. Qualquer coisa aqui, um monte de coisa aqui, certo? Tem que ter o A lá. Essa string tem que ter o A. Tá. Se tiver, vai casar. Certo. Tudo bem? Agora eu quero que depois do AA, se tiver B ou BB ou vários Bs, também casa. Certo? Então por isso que eu boto o asterisco. Então, Pode ser pra um Não, ou mas pra vários. zero, é zero. 0 também vale. Zero que eu não entendi. O 0 também é útil. Pra que você põe, então, se quiser? Porque às vezes o 0 também é útil. Vocês vão ver. Parece que tá obscuro agora, mas o 0 também é útil. Daniel, no exemplo anterior, então, você tava com A, B, 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 enfim, tipo, vários desses casos. Isso. Ah, Se você colocar A, B e os dois entre parênteses asterisco. boa! Olha lá. Olha lá. O que significa isso? Tem que ter Significa que o AB tem que se repetir várias vezes. esse AB, De 0 a infinitas vezes. Então, nesse caso, vai dar verdadeiro ou vai dar Vai falso? dar zero. Vai pegar o zero. Vai dar verdadeiro porque é asterisco. Sempre não. Cuidado. Pode ser que não dê. E aí, se começar com A, B? Se eu colocar... Se começar com AB, Aí sim. aí ele casa com AB. Ele não casou mais com um vazio. E se for depois do primeiro B, ele vai casar com a string vazia? Não, tá a B no meio. Não, eu quero entender de onde ele tá tirando a string vazia. Casou com a string vazia. Então, vazia. Ele casa com o primeiro que ele acha. Ele não achou o A primeiro. A regra é a seguinte. Gente, é complicado mesmo, tá? Não sofre não, não chora. É complicado mesmo. Fica tranquilo. Peraí. Shh, vamos ouvir. Scooby-Doo. Quando você coloca Scooby-Doo. pra Quando você coloca o quê?
B, O, assim? E aí ele retorna uma coisa curiosa. BO asterisco, assim? Isso, Desse jeito? desse jeito. Ele casou com o B. Ah, ele falou. Ah, Mas é o O que é repetido da G. retornou tudo. Mas tá entre parênteses ali, né? Não entendi. Vocês escreveram exatamente assim que eu fiz? Mas não tem o match, na verdade. Vocês estão usando o quê? Não, a gente tá vendo no MDM. Ah, porque tem, exatamente, dependendo do que você estiver fazendo, se é match, se é search, se é split, vai dar coisas diferentes. Ele retornou o B e os 4 Os. O B e os 4 Os, ah, provavelmente ele deve estar tendo alguma coisa, deve estar fazendo alguma coisa gulosa, né? Ele deve estar fazendo alguma coisa gulosa, eu acho. Sei lá, não sei. Não sei o que ele tá fazendo aí. Deve ser o search, não? Eu não sei o que ele tá fazendo aí, não. Sinceramente. Ele pega o primeiro que ele encontra, assim. No match, sim. Vamos lá. Então o asterisco serve para isso. 0 ou mais vezes. Se tiver entre parênteses, ele pega tudo aquilo, 0 ou mais vezes. Se tiver não tiver parênteses, ele pega a letra que vier imediatamente anterior. Nesse caso, qual seria a diferença do começa com isso e esse asterisco? Porque assim, por exemplo, se você não tiver, começasse essa palavra com, sei lá, com B e O, se tivesse entre parênteses, então, com... Se eu fizer assim, sem o começar com, significa que o B, O, asterisco, pode estar em qualquer parte da palavra. No começo, no meio e no fim. Mas ele vai me retornar vazio se eu não estiver na primeira posição. Sim, ele retorna vazio porque é o primeiro que ele deu o match. Então, mas no caso, desse caso em específico, qual é a diferença entre o começar com e o asterisco? Se eu colocar começar com, significa que se ele começar com BO, ele vai retornar o BO. Se ele não começar com BO, aí ele vai retornar um vazio. E no caso do asterisco, nesse caso mesmo? Repetição. Ó, vamos lá. Sei lá, não começa com um BO. Ele retornou o vazio. Começa com BO. Ele retornou o BO. Se eu tirar isso aqui... nesse caso não deu diferença. Nesse caso específico não deu diferença. Então ele só serve para quando eu não sei quantas repetições de letra eu tenho? Dá um exemplo prático. Porque eu realmente não tô entendendo isso. Vamos lá, vamos tentar com exemplos práticos. Exemplos práticos. Eu quero saber se essa string aqui tem dígitos. Por exemplo, ABC 1, 2, 3, Z, Y, Z. Tem dígito? Essa tem dígito, essa aqui tem dígito, essa aqui também tem dígito. Certo? O jeito de expressão regular, de você saber se tem, de você dizer é um dígito, tem duas maneiras de fazer isso. Ou você coloca assim, peraí, 0-9, que seria o equivalente ao de 0 a 9. Então eu poderia fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se tiver dígito, ele vai casar. Se não tiver dígito, ele vai dar nulo. Certo? Aí tem um jeito que você pode resumir isso daqui, que poderia ser assim. Esse é um jeito mais resumido. E tem um outro jeito ainda mais resumido, que é barra D. Barra invertida D. Tá? Então, no caso ali, no exemplo prático, eu quero... do asterisco? Exemplo prático do asterisco. Acho que não vai servir pra nada. Não vai servir pra nada? Não, se só tiver asterisco, ele retorna alguma coisa, mas se tiver outras coisas no meio, entendeu? Por exemplo, eu quero saber... um exemplo bem prático do asterisco. Vamos lá. Exemplo prático do asterisco. Lembra quando a pessoa digita
www. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Um site, por exemplo, playx.com, certo? playx.com. www.playx.com, certo? Isso aqui é um domínio, certo? Eu quero fazer uma expressão regular que se a pessoa digitar um site com www.playx.com e se ela digitar só playx.com, eu quero que vale, certo? Então, o www pode existir pode até existir, ele poderia ser www.playx.com, poderia também. Então o www, ele é uma opção de existir ou não. Então eu faço essa expressão aqui, né? Eu faço www, aí o ponto eu tenho que colocar assim com barra invertida, porque ele é um caractere especial, ponto, e aí eu coloco isso aqui, asterisco. Certo? Então esse é um exemplo prático. Ele poderia começar com www, mas se não tiver, funciona também. Então tem que ser www.playx.com. Certo? Eita. O que faltou? Ah, faltou aqui, né? Olha lá, casou com www.playx.com. Então aqui funcionou e aqui também funcionou. Certo? Então o asterisco ele é aquela coisa que é opcional. Se tiver, não penaliza. Se tiver, não penaliza. Quer dizer, se não tiver, não penaliza. Mas se tiver, pode. Certo? Então vamos supor que fosse alguma coisa tipo assim, ó. Tem que ter http, // e aí pode ter ou não o playx.com. Então é http, // na verdade a barra eu tenho que fazer assim também, senão ele confunde com a barra do final lá. Tem alguns caracteres que você tem que colocar a barra invertida antes, tá, gente? Por exemplo, a barra final, porque senão ele vai achar que terminou a expressão aqui. Por isso que a barra tem que colocar... O ponto também é um caractere especial, tá? Na verdade, o certo seria ter colocado aqui a barra invertida também antes do ponto. Porque o ponto é um coringa. Já vou explicar. Olha lá, casou. Aí é HTTP, HTTPS. Tem HTTP e HTTPS, certo? Poderia ser os dois. Como é que eu faço para dizer pode ter o S ou não pode ter o S? S asterisco, exatamente. Na verdade não é S asterisco, porque só pode ter um S. E agora? Você pode fazer... Eu posso fazer assim, ó. S, coloco ele entre colchetes, certo? E aí eu coloco assim. Desculpa, ele mudou de linha, gente. Interrogação. O interrogação significa 0 ou uma vez. O asterisco significa 0, 1, 2, 3 ou infinitas vezes. O interrogação significa 0 ou uma vez. O que veio antes do interrogação. Na verdade, eu nem precisaria desse colchetes aqui. Só pega o caractere anterior. Não, para valer para o HTTPS inteiro, eu teria que colocar um parênteses aqui. Ou interrogação, ou asterisco, e alguns outros caracteres que eu vou mostrar, eles sempre pegam quem está antes, se for um caractere qualquer, exceto quando tiver parênteses. Aí ele pega tudo que tiver entre o parênteses anterior. Tá? Então, assim, são várias coisinhas. Tá? Eu estou mostrando assim, não é fácil, porque tem vários detalhezinhos de expressão regular. O que eu sugiro para vocês aprenderem é exercício. Exercício assim, entra no palavra cruzada e vai fazendo. Então entra ali no palavra cruzada. Cruzada é ótimo. Palavra cruzada.
Ó, e tem também, ó, uns exercícios. Tem esse site aqui que eu achei muito legal, que é o HackerRank. Vocês já viram? Eles têm uns challenges, assim. Por exemplo, vamos ver se a gente faz um aqui. Vamos ver se a gente faz um junto aqui. Eu já resolvi esses 3 primeiros aqui, mas a gente pode resolver de novo. Vai, vamos resolver isso aqui, ó. Casar com uma string específica. Aqui ele tá... Bom, isso aqui é muito simples, né? Ele vai casar com a string HackerRank. Então a regular expression é HackerRank. Já tá feito isso aqui. Vamos pegar um que eu não fiz ainda. Tentar descobrir. Olha lá. Olha lá o... Aí ele explica, o W, barra invertida W, significa uma expressão que dá um match com qualquer palavra de caracteres. O que é o que ele chama de word caracteres? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Uma palavra de caracteres inclui caracteres alfanuméricos, ou seja, de A a Z ou de 0 a 9, e underscores. Então o barra W é qualquer coisa que tenha ou A, ou 0, ou números, ou letras, ou underscore, maiúsculas e minúsculas. Ok? Esse seria o equivalente ao barra W. E aí, ele está dizendo aqui, o barra W maiúsculo seria o contrário, seria não é uma palavra, ou seja, qualquer coisa que não seja nem AZ, nem A maiúsculo, nem Z, nem 0 a 9. Então vamos fazer um teste aqui. Eu tenho uma string e a minha tarefa é casar a string, o padrão xxx, x maiúsculo, x, onde x minúsculo é qualquer palavra e o x maiúsculo é qualquer não palavra. Meu Deus do céu, o bagulho é nervoso. Mas deve ser alguma coisa tipo assim, né? Ele falou barra W, barra W, barra W, aí barra W, aí depois barra W, barra W, barra W. Peraí, quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí um barra W maiúsculo. Aí 1, 2, 3. Acho que é isso. Vai funcionar? Aí eu vou rodar o teste e ver se funcionou. Falhou. E aí ele fala onde falhou. Falhou nesse caso aqui, ó. Por exemplo, era esperado verdadeiro nesse string aqui, só que deu falso. Por que deu falso? Ah, do not delete. Ah, faltou, tem que tirar isso aqui, né? Ah, é verdade. Vamos lá, de novo. Aê, passou. Então, esse site aqui tem vários exemplos. Vamos voltar. Vou voltar a fita, tá, gente? Vocês querem fazer um intervalinho? Então vamos fazer um